Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Bianca na América. Gente, mais um dia, né? Mais um dia, vou mostrar pra vocês aqui fora como é que tá o solzinho. Mas não se engane, não se engane, porque o frio já está começando. Olha só. Quem vê assim não entende o frio que tá fazendo. Gente, olha só o verão como que é lindo. O outono, como que é lindo, gente. Vou mostrar pra vocês lá na frente. Aqui só tem mato. Welcome to the map. Então não tem como mostrar direitinho pra vocês, né? Ali já tem umas arvorinhas, ó. Dá pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês lá do outro lado como que está, tá bom? Então, galera, esse é o nosso outono. Olha lá as árvores como que já estão. Olha só. Coisa mais linda, né? Olha o céu. Meu Deus! Olha esse céu! Então, galera, muitos de vocês me perguntam, né, o porquê que eu vim para os Estados Unidos, Bom, eu vim pra passear, né? quantos que a gente gasta aqui em relação às despesas, essas coisas assim. 947 milhões de reais. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da nossa história. Eu e o Jardel, a gente casou, né? A gente estava com 16 anos. Em 2018 a gente resolveu sair do Brasil, fomos para Portugal, ficamos lá quase 6 anos e depois viemos aqui para os Estados Unidos. Gente, não é fácil imigrar, tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal. O tempo de adaptação desses países é um pouquinho complicado. Se não tiver ninguém para receber, é mais complicado ainda. Porém, vale a pena. Se você tiver um sonho, vale a pena, entendeu? Em Portugal, a gente ficou mais ou menos uns 2 anos para conseguir pisar o pé no chão. Talvez seja porque também eu engravidei com 5 meses que eu tava lá, né? É diferente, gente. Meu Deus do céu. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Em Portugal, quando a gente tava lá 5 meses, eu descobri que eu tava grávida da Isabela. Então foi um momento bem difícil, porque eu trabalhava em estufas de tomate e eu tava passando muito mal com o cheiro do sulfato, então descobri a gravidez, depois trabalhei em um lar de idoso. Por recomendações médicas, já também no final da gravidez, eu tive que sair desse serviço de lar de idoso, né? Tava aí por volta de 7 meses, por aí. A gente foi trabalhar em uma pecuária de porcos, onde só o meu marido foi trabalhar, e depois que a minha bebê fez 3 meses, eu coloquei ela em uma babá e fui ajudar ele a trabalhar também. Aí que a gente começou a ter o pé no chão. A minha neném acordou, peraí. Galera, essa é a Baby Zoe, nossa americanazinha. Então, passado isso, a gente começou a ter o pé no chão, acostumar com o lugar, acostumar com Portugal, né? Um país maravilhoso, maravilhoso de se viver, lógico. Só que, porém, Portugal não é um país pelo menos no meu ponto de vista, falando no meu ponto de vista, não é um país de você conquistar as coisas financeiramente. É um país para você ir, morar, ter boa qualidade de vida, boa educação, boa segurança, porém financeiramente deixa a desejar, por mais que você trabalhe. Lá a gente trabalhava feriado, sábado, domingo e tipo assim, para viver era um país maravilhoso. Decidimos vir aqui para os Estados Unidos para a gente poder realizar nossos sonhos, né? Porque aqui também tem qualidade de vida, porém, em questão financeira, é um país melhor do que Portugal. E tudo que eu, mas meu marido quer e deseja é ter um teto futuramente para os nossos filhos morarem sem se preocupar com aluguel. Então a gente veio em 2023 para os Estados Unidos. Minha irmã, é luta atrás de luta. Mas pronto, aqui tinha minha irmã, ela recebeu a gente, né? Recebeu na casa dela, a gente chegou em maio, no final de maio, já praticamente em junho, que foi no último dia de maio que a gente chegou, em junho. E em novembro a gente conseguiu alugar o nosso primeiro apartamento, que era um apartamento de 2 quartos.
que era bem próximo aqui de casa, 3 casas para ali. Moramos no mesmo condomínio desse primeiro apartamento. Nesse apartamento, eu engravidei da pequena Zoe. Eu aluguei o apartamento em novembro e descobri a gravidez no início de março, por aí. Fevereiro, março. Final de fevereiro, início de março. E então, a nossa pequena nasceu nesse apartamento de 2 quartos. Porém, a síndica do condomínio falou que a gente precisava passar para um de 3 quartos, um apartamento de 3 quartos, que é esse que eu moro hoje. Porque eu tava com 3 crianças dentro do apartamento de 2 quartos e tava muito pequeno. Então eu vim para esse apartamento aqui, hoje em dia, que ele tem 3 quartos. Eu vou fazer um tour dele para vocês, tá? Quero publicar um tour dele para vocês aqui. Mas foi muito difícil, porque quando a gente veio pra cá, foi no inverno, tava assim, muito gelo, com mudança, com bebê pequeno, tava com a Zoe aí recém-nascida praticamente. E a gente teve que vir pra cá, além das despesas que são mais altas, né? Meu Deus, na moral, hein? Não, pobre eu não viu mais, todo mundo viu mais pobre. Vou conversar com Deus mesmo, senhor. Eu tava lá, o vídeo, um Edu, eu vou pobre de novo. Não vou conversar comigo, não. Mas pobre não viu mais. Acrescentou $500 a mais só na despesa do aluguel, nossa, nem meu, do meu marido. Então vocês me perguntam muito quantos que varia, quanto que a gente paga de aluguel. Aqui no meu condomínio, o aluguel hoje em dia tá $2.650 de 2 quartos e $3.150 de 3 quartos. Eu ainda pago $3.150 de 3 quartos. Não sei se eu falei certo. Eu ainda pago $2.950, por quê? Porque eu já tenho 2 anos que eu tô aqui no condomínio. Vai fazer 2 anos que eu tô aqui no condomínio, certo? Deixa eu ver. Isso, vai fazer 2 anos que eu tô no condomínio. Quando eu entrei era o valor antigo, então continuou o valor antigo. Não sei se vai subir, creio que sim, porque muita gente tá reclamando que tá subindo. Então, tipo, isso aí, gente, é só de aluguel. Eu tô falando em questão de despesas daqui. Água, não pago. Gás e energia, eu pago cerca de $200. $200 de gás e mais ou menos 150 por aí também de energia por mês, tá? Às vezes vem mais, às vezes vem um pouquinho menos, depende também da estação. A estação inverno a gente usa mais heating, né? O aquecimento. No verão a gente usa mais o ar-condicionado. Mas igual essa época agora de outono mesmo, não tô usando nenhum dos dois, nem aquecimento nem ar-condicionado, porque o tempo tá gostoso de ficar. Então, tipo, depende muito do que você vai usar. Pronto, depende do que você usa, né? Em questão de carro, a gente paga cerca de $270, 280 de seguro do carro. A gente tem 2 carros. Meu marido tem um e eu tenho outro, porque eu preciso levar as crianças na escola, essas coisas. Então a gente tem 2 carros, eu pago cerca de 280 nos 2 carros. Seguro mensal. A parcela do meu carro é por volta de 270 também, 274, se não me engano, a parcela do meu carro, que a gente comprou parcelado. É outra história que eu tenho pra contar pra vocês, que quando eu cheguei aqui, um brasileiro me passou a perna no carro. Então a gente vendeu um carro totalmente estragado pra nós, o carro estragou, ficamos na mão com o carro. Isso aí, outro problema que eu preciso contar pra vocês. Então eu precisei comprar esse meu parcelado. Lógico, se fosse pra gente escolher, a gente não compraria o carro parcelado, mas na época ficamos na mão, tivemos que recorrer o que tinha ali na hora, sabe? Tô tentando não esquecer de nada, gente. Parcelas de telefone, nós pagamos 240. Por quê? Porque 240 é caro, gente, porque o meu telefone e o do meu marido é parcelado, o meu não. Mas o meu marido é parcelado e tem as 2 linhas, só as linhas é 120. Só as linhas é 120, mais a parcela do celular do meu marido. E eu creio que o meu também deve estar alguma coisinha, porque eu troquei o telefone, então, tipo, ficou alguma coisinha pra pagar restante. Então, 240. Gente, eu tô tentando não esquecer de nada pra falar com vocês, mas é bem complicado. Advogado também. Uma das coisas que mais gastamos aqui nos Estados Unidos é com questão de advogado.
mas é uma coisa necessária, porque se a gente realmente quer legalizar, quer ficar em um lugar, temos que pagar um advogado bom. Então eu pago por mês de advogado $500. Eu pago por mês. Mas o que, gente? Me lembra aí. Fora umas continhas, né? Mas não é despesa, umas continhas nossas que a gente já tinha, que tem que pagar parcelas, essas coisas assim. Aí eu tô falando em questão de despesa, o mais alto é isso mesmo. É advogado, energia, gás, aluguel, seguro, telefone e internet, que a internet é bem baratinha, $50 que eu pago na internet. Mas vocês que sempre estão perguntando questão de despesas, é isso que a gente paga. Fora manutenção de carro, essas coisas que sempre vem, né? Mas é isso aí, pessoal. E estamos aqui há 2 anos tentando realizar os nossos sonhos, né? Não é fácil, nada nessa vida é fácil. Se você for ficar no comodismo, nós nunca vamos sair do nosso lugar se a gente estiver acomodado. Então, se a gente tiver um sonho, a gente tem que correr atrás, tem que buscar, tem que ter motivação para realizar esse sonho, colocando sempre Deus na frente, sempre buscando o melhor para nossa família. E é isso aí que eu tenho um pouquinho para falar para vocês, mas eu tenho muita história para poder contar, gente, muita história para poder contar mesmo. Eu sei que vocês vão falar assim, essa menina aí só faz fi. Só que, tipo, tudo tem um propósito, tem um porquê. Eu creio no plano de Deus pra minha vida. E hoje são 3 bênçãos, graças a Deus. São 3 bênçãos que eu tenho: o Davi, a Isabela e a Zoe. E eu espero que vocês possam me conhecer cada dia mais. Beijinhos, fica com Deus, tchau!